Mas nós estamos dando seguimento ao estudo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e temos denominado essa série Mensagem para os Cristãos Hoje, porque acreditamos que a mensagem do apóstolo Paulo nesta carta ela não se restringia ou não se restringiu somente aos crentes do primeiro século, mas essa mensagem também é extremamente importante, especialmente nos dias em que nós vivemos hoje. Eu creio que esse tempo de pandemia, esse tempo de distanciamento social, está proporcionando a todos nós uma oportunidade de revermos nossa experiência com Deus, de revermos a nossa espiritualidade, enfim, revermos a nossa vida espiritual. Os templos estão fechados. Paramos de nos encontrar presencialmente. As atividades rotineiras da nossa vida religiosa, as nossas práticas espirituais, cultivadas durante tantos anos, estão interrompidas. Eu, pessoalmente, não me lembro de estar em algum momento, algum instante da minha vida longe das atividades que nos parecem vitais, sem as quais não conseguimos conceber a nossa prática espiritual. Eu me lembro da minha infância em Rolândia, quando eu dormia no banco da igreja, enquanto meus pais ensaiavam no coro da igreja. Depois, na minha adolescência, na igreja central de Londrina, onde fui presidente do departamento de adolescentes e onde fui redator da tribuna do adolescente. Toda a minha vida, nesses 70 anos, eu nunca fui um desigrejado. Eu sempre frequentei a igreja. Vida de igreja tem sido minha rotina, e não somente minha, mas de muita gente, de muitos irmãos. A nossa experiência com Deus tem sido participar das atividades da igreja. Até agora, nós dependíamos da agenda da igreja para servir, para cultivar amizades, para estar com os irmãos, para cultivar a nossa adoração. A nossa relação com Deus estava relacionada com tudo isso. Só que tudo isso foi interrompido. Está, como dizemos, em stand-by, está pausado. E alguns irmãos estão desolados. Não conseguem ou têm muita dificuldade de conceber a vida espiritual sem a frequência ao templo, sem a participação nos eventos presenciais da igreja. Nesse sentido, o texto que nós estamos lendo mostra para nós o que Deus tinha em mente quando estabeleceu a igreja. Esta igreja que tem Jesus como seu edificador, que tem em Jesus o seu sustentador. O apóstolo Paulo faz uso de 3 figuras, de 3 imagens: família, lavoura e edifício. E se existe uma coisa que é fundamental no ensino, como um recurso pedagógico dos mais importantes, é o uso de imagens, o uso de figuras. Uma figura ou uma imagem vale mais que 1000 palavras, disse Confúcio. Foi um filósofo chinês que viveu há 500 anos antes de Cristo. As Escrituras, então, nos ensinam, especialmente esse texto, capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que a igreja é família, cujo alvo é maturidade.
A igreja é lavoura, ela é campo, cujo alvo é maturidade, produtividade. E a igreja é edifício, é templo, cujo propósito é qualidade. Essas imagens são citadas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes no seu livro 1 Coríntios, ou 1 Coríntios, Como Resolver Conflitos na Igreja, onde ele expõe esta primeira carta de Paulo aos Coríntios e que estou recorrendo como base para as minhas mensagens, para a minha exposição desta carta tão importante do Novo Testamento. Os irmãos se lembram que já falei sobre essa primeira imagem, a igreja como família de Deus, que Paulo trata nesse capítulo 3, nos versos de 1 a 4. Lá aparecem expressões como recém-nascidos, crianças, leite, alimento, e trazem para nós a imagem da família. A linguagem familiar é bastante usada aqui e também em várias outras partes das Escrituras. E se existe uma coisa que entristece os pais, no contexto da família, é ver os filhos se recusando a crescer, se recusando a amadurecer, se recusando a assumir a sua maturidade. Para os filhos adultos que não assumem responsabilidades, a família mais parece um hotel, alguém já disse isso, onde simplesmente comem e dormem. Aliás, eu diria nem hotel, porque num hotel teriam que pagar pela comida, teriam que pagar pela cama. Estão ali, debaixo do mesmo teto, mas alheios a tudo e a todos. Para muitos crentes, a igreja é isso. São crentes que não amadurecem, são crentes que não crescem. Estão ali como meros espectadores passivos àquilo que acontece no palco, o que acontece ali na plataforma, lá na frente, no púlpito. Não se sentem responsáveis. São meros consumidores do produto religioso dentro da estrutura religiosa. Gente infantilizada, crianças, como diz o apóstolo Paulo, imaturas, que não crescem, não se sentem responsáveis, não contribuem, não participam. Entretanto, ser família de Deus é ser chamado ao protagonismo espiritual, cuidar uns dos outros, estar atento às necessidades uns dos outros e, sobretudo, testemunhar e viver o amor de Deus pelas pessoas. Essa epidemia, ou essa pandemia, meus irmãos, não impediu e não vai impedir a verdadeira igreja de continuar fazendo isso. Assim como não impediu quem já fazia isso e continua fazendo. A pandemia não impediu a igreja de ser igreja fora do templo, ou como brinco dizendo, sal fora do saleiro. O templo está fechado, mas a igreja, graças a Deus, está viva, está aberta e ativa. Assim como a pandemia não impediu a minha família carnal, de ser família, de nos cuidarmos, de nos amarmos, de nos falarmos. Impediu temporariamente de nos reunirmos, às vezes num sábado, num domingo, mas não nos impediu de sermos família. Tendo já, então, irmãos, examinado essa primeira imagem da igreja, vamos examinar a segunda imagem que o apóstolo Paulo usa para nos ensinar o que Deus tinha em mente quando estabeleceu a igreja, esta igreja que tem Jesus como seu edificador e sustentador. E essa segunda imagem é a imagem da lavoura.
versos 3, capítulo 5 a 9 dessa primeira carta, eu convido você para que leiamos juntos. Diz o apóstolo Paulo: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então Paulo aqui usa a figura ou a imagem de um campo, de uma lavoura, cujo propósito é produzir fruto para Deus. Jesus diz que cada um de nós somos como ramos de uma videira. Disse ele: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Evangelho de João, capítulo 15, versos 1 a 8. Então, o propósito do ramo de uma videira lá no campo é produzir frutos. Se ele não produzir frutos, diz Jesus, é cortado e lançado fora. E ainda, Lucas capítulo 3, Jesus diz: produzi, melhor, uma palavra de João Batista, quando diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado ao fogo. Lucas capítulo 3, versos 8 e 9. Na lavoura de Deus, nós somos cooperadores, servos, com a tarefa de cultivar o solo, de semear a semente, regar a planta e colher os frutos. Nós somos os obreiros que trabalham nessa lavoura, nesse campo. E esse campo, essa lavoura, diz o apóstolo Paulo aqui no capítulo 3, é a própria igreja. Na igreja há diversidade de ministérios. Há aqueles que preparam o terreno, os que regam o que foi semeado e aqueles que colhem o fruto na hora da colheita. Quais são as lições que Paulo está ensinando nesse texto da palavra de Deus? Eu queria que, em primeiro lugar, Paulo esvazia a ideia do manda-chuva, o dono da igreja. Conhece a figura do manda-chuva? Paulo pergunta: quem é Paulo? Quem é Apolo? E ele mesmo responde: servos por meio de quem crestes. Verso 5.
Na verdade, irmãos, o manda-chuva é o divino agricultor, literalmente, porque se ele não mandar chuva no tempo certo, a lavoura não prospera e não produz. Ele é o Senhor da seara, ele é o Senhor da lavoura. Assim, Paulo denuncia a infantilidade e a carnalidade da igreja, pois seus membros estavam andando segundo os homens. Paulo elabora argumentos para esvaziar essa ideia, essa controvérsia que muitas vezes se estabelece na igreja como o culto à personalidade. O que Paulo está dizendo é que a ênfase deve recair sobre Deus e não sobre o obreiro. Devemos tirar os olhos dos servos e colocá-los em Jesus. Quem é Paulo? Quem é Apolo? E no texto original a pergunta não é quem, não é quem é, mas o que é. Então no texto grego o termo está num neutro, numa forma neutra. O que é Paulo? O que é Apolo? E quando Paulo faz essa pergunta dessa forma, usando essa forma do grego, ele desvia a atenção dos crentes, da pessoa do pregador, e concentra a atenção deles, né, as funções que cada um de nós exerce. O culto à personalidade é um grave desvio da igreja nesse século. Atualmente as pessoas estão dando muito valor mesmo, ao mensageiro e pouco valor à mensagem. Estão focando mais o portador da mensagem do que a mensagem em si mesma. Paulo estava dizendo à igreja de Corinto: não pensem que eu sou dono da igreja, não me coloquem num pedestal, eu apenas sou um servo. Apolo também é apenas um servo. E a palavra servo usada aqui é diáconos, aquele que serve. É errado concentrar a atenção no servo do Senhor. Devemos olhar para o Senhor dos servos. Paulo está dizendo, meus irmãos, que a igreja não tem donos, não tem manda-chuva lá, nem chefes. Não há ninguém que possa ser colocado no pedestal. A igreja só tem um dono, e esse dono é o Senhor Jesus Cristo. Paulo não está menosprezando os obreiros, mas está exaltando a Jesus. Ele destaca a importância dos servos quando ele pergunta: o que é Paulo? O que é Apolo? E ele responde: servos, por meio de quem crestes. Paulo e Apolo foram usados por Deus para levar o evangelho ali naquela cidade. E por meio do trabalho deles é que o evangelho chegou até aquela gente. Portanto, o que está em destaque é o evangelho, não os instrumentos que Deus usou para anunciar o evangelho. Ambas as funções aqui são importantes, tanto a de Paulo como plantador, quanto a de Apolo, aquele que cuidou, que regou. Mas tanto um quanto o outro seriam inúteis se Deus não desse o crescimento. Nós cometemos um grave pecado contra Deus quando damos mais importância aos mensageiros do que à mensagem, quando destacamos mais aqueles que pregam o evangelho do que o próprio conteúdo do evangelho. Mas, em segundo lugar, nós podemos aprender ainda com esta imagem da lavoura ou do campo. Paulo esvazia a ideia de alguém ser tudo para todos. Eu plantei, diz ele, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus.
de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Versos 6 e 7 desse capítulo 3. Na lavoura de Deus, que é a igreja, uns preparam o terreno, outros semeiam, outros regam e ainda outros colhem. Há vários ministérios, há vários serviços na igreja e nenhum é mais importante do que o outro. A ênfase não recai nos obreiros, mas em Deus, que dá o crescimento, que faz a semente germinar. A igreja é como um corpo que tem diversos membros, com diversos ministérios, diversos dons. A vida e o crescimento da igreja é um milagre de Deus. É um milagre que só Deus pode realizar. O crescimento numérico até pode ser fabricado, mas o crescimento espiritual, esse só Deus pode produzir. E no texto original grego aqui, o verbo usado por Paulo para dar crescimento está num tempo contínuo, ao passo que os outros verbos, plantar e regar, estão no tempo chamado aoristo. Significa que Paulo e Apolo, que fizeram a obra que lhes competia, essa obra é vista como uma obra consumada, mas a atividade de Deus de dar o crescimento é contínua, porque todos nós estamos crescendo no conhecimento do Senhor e no aperfeiçoamento da maneira como nós servimos o Senhor. Eu gosto de maneira muito especial de um comentário que o reverendo Hernandes Dias Lopes faz sobre a queixa de um grupo de irmãos na igreja em Jerusalém aos apóstolos, lá no primeiro século. As viúvas desse grupo de irmãos estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E o que fazem os 12 apóstolos? Como eles resolvem essa questão? Eles se reúnem e dizem: irmãos, a necessidade está crescendo, são muitas. Precisamos levantar mais cedo, precisamos trabalhar mais. Vamos lá, irmãos, precisamos atender mais essa necessidade. É isso? Não é isso. Eles reúnem a comunidade, eles elegem 7 homens a quem delegam essa tarefa. Assim, os apóstolos puderam continuar a dedicar-se à prioridade deles, que era a oração e o ministério da palavra. Você pode ler sobre isso em Atos capítulo 6. E o resultado, diz o verso 7 de Atos 6, crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número dos discípulos. A solução, irmãos, não é, como mencionei, alguém ou um grupo de pastores, de líderes da igreja, procurar ser tudo para todos. A solução é envolver, e essa é a chave para o crescimento da igreja, é mobilizar todos os crentes, todos os seus membros, para uma ação evangelística, pastoral, cuidadora de todos. Mas uma terceira lição que essa imagem da igreja como lavoura nos proporciona é que Paulo, ao mencionar ou usar essa imagem, ele esvazia a ideia do equipe. Já ouviu falar nisso? Equipe. A equipe que é um só, que sou eu. No verso 8 ele diz: ora, o que planta e o que rega são um. Paulo, Apolo, Pedro não estavam competindo entre si. Ao contrário, cada um estava fazendo o seu trabalho debaixo do senhorio, debaixo do governo de Jesus. Há diversidade de ministérios, mas existe também unidade de propósitos. O plantar e o regar são tarefas vitais e cada uma depende da outra. Não estamos competindo na obra, estamos trabalhando todos para o Senhor da obra.
Não somos rivais, somos parceiros, somos cooperadores de Deus. Não estamos brigando para ter ou conquistar o nosso lugar ao sol na igreja. E às vezes, puxando o tapete do irmão. Não. Nós somos um. Nós estamos no mesmo barco, no mesmo time, na mesma obra, com o mesmo objetivo. E em quarto lugar, com esse ensino, com essa imagem, o apóstolo Paulo também esvazia a ideia do estrelismo na igreja. No verso 8 ainda ele diz: cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. A grande ênfase de Paulo é sobre Deus e não sobre o homem. Quando a igreja começa a colocar o seu foco, começa a colocar os holofotes sobre alguém, demonstra imaturidade espiritual. Quando a igreja coloca esses refletores sobre uma pessoa em particular, ela subtrai a glória que é de Deus. Aqueles que promovem o culto à personalidade, que buscam glórias para si mesmos e se colocam num pedestal, estão usurpando a glória que só a Deus pertence. Paulo diz que só Deus pode dar o crescimento. É isso que diz o verso 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Se há alguém para ser estrela na igreja, é Jesus que é chamado a estrela da manhã. Na igreja não há lugar, espaço para estrelismo. O trabalho humano, irmão, sem a ação de Deus, não produz resultados duradouros. Ninguém fabrica conversão. Conversão não é um efeito psicológico de massa. Não é produto de algum impacto teatral em que você cria um efeito psicológico sobre um determinado auditório, uma determinada pessoa. Conversão é obra soberana, milagrosa do Espírito Santo de Deus. Só Deus pode realizar o crescimento espiritual da igreja. Também apenas Deus pode recompensar os obreiros. A recompensa dar-se-á pela fidelidade do obreiro. O critério para a recompensa não é tanto o resultado, mas o trabalho realizado com fidelidade. Diz Paulo: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, segundo a sua própria fidelidade no seu trabalho. É bom a gente ser encorajado, é necessário, é muito bom sermos encorajadores e recebermos algum encorajamento. Paulo recomenda à igreja a estimular, a fortalecer uns aos outros. E nós cometeríamos um grave pecado se dependêssemos, entretanto, de recompensas, se dependêssemos de reconhecimentos, se dependêssemos de aplausos humanos para fazermos a obra de Deus. A recompensa vem de Deus. E essa recompensa é baseada não em resultados, mas em fidelidade. Por isso que Jesus diz, e a Bíblia, a palavra de Deus, registra que essa recompensa é de fato em função de fidelidade no trabalho. Um dia, eu e você vamos poder receber essa recompensa registrada pelo evangelista Mateus, quando registra essas palavras de Jesus. Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus 25, verso 28. Que essas lições, irmãos, que essas imagens
tão preciosas usadas aqui pelo apóstolo Paulo possa nos inspirar a servir a Deus melhor. Quando o apóstolo Paulo ensina que aquela igreja é lavoura de Deus, ele com isso esvazia toda aquela ideia de manda-chuva, de dono de igreja. Paulo, com essa figura, ele esvazia essa ideia de alguém tentar ser tudo para todos. Paulo esvazia também a ideia do eu-equipe. Nós somos equipe, nós trabalhamos, todos somos importantes dentro desse projeto de plantar, de regar e de colher os frutos, assim como também Paulo esvazia essa ideia do estrelismo na igreja. Não estamos em busca de ser estrelas, nós queremos simplesmente e tão somente servir o Senhor da igreja com fidelidade. Deus nos abençoe. Eu quero encorajar você no final desta mensagem, ao encerrar essa mensagem, que você, ao final deste culto, você ligue para alguém e você possa celebrar com esse alguém o fato de ser parte desta lavoura de Deus. Quem sabe você é fruto de alguém nesta igreja, alguém que testemunhou com fidelidade, que viveu e foi exemplo para você com fidelidade do amor de Deus, do Evangelho de Jesus. Que tal você ligar? Que tal você expressar a sua gratidão, o seu encorajamento por essa pessoa ser de instrumento? Talvez foi alguém que plantou o Evangelho, talvez foi alguém que regou a semente que já havia sido plantada no seu coração. Talvez alguém teve o privilégio de colher esse fruto, de batizar você, de receber você na comunhão da igreja. Que tal você ligar essa noite, hoje, após ouvir esta mensagem, e dizer: olha, muito obrigado, eu faço parte desta igreja, faço parte desta lavoura, porque um dia você foi uma fiel testemunha de Jesus, você foi fiel, e eu hoje conheço para que isso acontecesse. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.